Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @Foco em Producal e não perca nenhum episódio. Olá, tá no ar Foco em Produção. Eu estou com a Andréia Lofgren, da NPPE. Andréia, seja bem-vinda novamente ao Foco em Produção. Vlad, é sempre um prazer estar aqui com você. Você tem um fórum absolutamente maravilhoso que dá um espaço para a gente, não só falar sobre, né, o setor, mas também esclarecer certas coisas, digamos assim, mal compreendidas, né, por pessoas que talvez não tenham conhecimento pleno do que é trabalhar com eventos. É verdade. Obrigado. Eu fico feliz em ouvir isso de você. Você sabe da minha admiração pela sua pessoa, sua figura profissional, quanto você agrega esse discurso da associação, e não só da associação, como outras pautas muito focadas em ESG, que é a sua especialidade, mas assim, acho que você é uma figura que é acolhedora para nós, profissionais de eventos. Quem pôde te conhecer ou quem pode ainda te conhecer, acho que é uma grande experiência. Andréia, deixa eu falar uma coisa aqui que outro dia achei bastante curioso, que foi o deputado Felipe Carreiras colocando aquele Reels, eu repostei lá no Foco em Produção, e a NPPE tomou logo as dores. E eu queria, antes da gente começar esse papo, colocar no ar para o ouvinte, até para efeito de conhecimento dele do que se trata, aí você vai poder discorrer sobre o tema, tá bom? Vou soltar aqui para o nosso ouvinte. Se ficar baixo, só para avisar, eu vou fazer uma edição quando você colocar o áudio melhor lá na hora. Todo o Brasil, essa notícia para vocês. Então, se você é da área, conhece alguém, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante e é histórico. Veja só, você sabe que eu presido a Frente Parlamentar em produção de eventos de turismo, e nós aprovamos há cerca de 2 dias no Congresso Nacional a Lei Geral do Turismo. E através do pedido nosso do relator do Senado, foi incluída a regulamentação da profissão de produtor e produtora de eventos. Ou seja, essa profissão não tinha nenhum tipo de regulamentação. E agora foi aprovado no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional, uma vitória histórica, vou repetir, histórica. A gente vai detalhar para vocês aqui o texto, todo o conteúdo, para não ficar muito longo aqui nesse vídeo, mas, por exemplo, entre as atividades listadas está a gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, assessoria de feiras, congressos, eventos culturais e outros. Ou seja, agora você vai poder trabalhar com segurança, tendo uma cobertura de que tua atividade está regulamentada em lei. Ou seja, é uma conquista histórica que eu quero compartilhar com vocês, da nossa alegria com a vitória do Congresso Nacional, e também teve a participação da TAP, tá? Um grande abraço a todos vocês, produtor e produtora de eventos. Andréia, é verdade ou não é? Quase o Silvio Santos aqui. Olha, assim, eu tenho muita pena que o deputado que está presidindo a Frente Parlamentar de Eventos, Entretenimento, etc., não saiba a diferença entre uma empresa organizadora de eventos e o profissional de produção de eventos, que é uma diferença muito básica para qualquer pessoa que trabalha no setor. Se você falar com qualquer profissional, né, a empresa não é a mesma coisa que a pessoa. Então, assim, só isso. Então, assim, produtores e produtoras de eventos, eu adoraria que fosse verdade. Eu adoraria que essa lei fosse resolver todos os nossos problemas, mas não é verdade. Concordo com você. Eu também adoraria. A lei do turismo, que para quem não conhece, é importantíssimo conhecer, porque essa nova alteração que foi feita, ela nos afeta, de fato nos afeta diretamente, mas ela versa sobre o setor de turismo no Brasil. É uma lei antiga, ela tem mais ou menos 30 anos, foi feita numa época que o setor ele operava de uma forma um pouco diferente, e hoje, né, quer dizer, com esse movimento, ela foi atualizada, né, digamos assim. O que é importante que todo mundo saiba? Primeiro, essas discussões que ocorreram para a nova lei do turismo, em momento nenhum se perguntou para os produtores, os profissionais de eventos, o que eles achavam ou deixavam de achar. O deputado ele mencionou a ABEOC, que é uma associação patronal, né, exatamente, que com toda razão está defendendo os seus interesses, e é absolutamente legítimo, né?
democracia é isso, né? Cada um defende os seus interesses e o nosso sistema permite isso, mas em momento nenhum se perguntou para o profissional o que ele achava, o que ele deixava de achar. Se você fizer uma busca rapidinha e colocar a palavra produtor, tanto na lei original quanto na revisão, a palavra ela não aparece. O que aparece é especificamente, eu vou até abrir a lei aqui, porque eu acho que é importante que a gente, né, fale corretamente. Fala sobre os diversos atores, né, da área do turismo. Então, cito, se você puder colocar a palavrinha embaixo, Vlad, na hora que você for editar, só para esse trecho, artigo 30. Compreende-se por organizadoras de eventos as empresa que tem como objeto social a prestação de serviços de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, etc., e assessoria de eventos. Empresa, não é pessoa. Então, o que eu imagino? E aí eu estou, obviamente, dando o benefício da dúvida, porque se a pessoa ela preside essa frente, ela, em tese, ela está ciente de todos os elementos, né? Sim. O que essa nova lei faz, e isso realmente foi uma mudança, é que ela amplia as formas contratuais, através das quais essas empresas podem operar. E a partir do momento que ele inclui o MEI e empresa de pequeno porte, meio que por definição, você aí sim acaba incluindo os nossos CNPJs nesse bolo. Sim. Mas uma coisa é você incluir novas formas de contratação na lei. Outra coisa é afirmar que produtor e produtora de eventos está com a profissão regulamentada, ou seja, o camarada meio que confundiu o meio de campo ali, entendeu? E eu acho que isso traz ramificações muito sérias, porque, infelizmente, a nossa categoria ela não é uma categoria que se engaja politicamente, né, como outros atores. E isso é uma pena, porque aí, na hora que a pessoa fala uma coisa dessas numa rede social, sim, você acha que é uma realidade, mas, infelizmente, não é. Eu adoraria. E outro ponto que eu acho interessante falar, eu vou falar um pouquinho, Vlad, porque a coisa, obviamente, né, subiu a cabeça, porque a gente, na hora que vê um troço desse, fala, meu Deus do céu, desinformação total. Regulamentar uma profissão, você faz em poucos casos na legislação brasileira. Você faz quando essa profissão ela tem riscos à coletividade. Tudo bem que você pode achar que a nossa profissão ela tem riscos à coletividade a partir do momento que você coloca profissionais incompetentes que criam situações de risco para as pessoas, né? A gente já viu isso inúmeras vezes, o palco que não está montado adequadamente, a tenda que não está ancorada, né, corretamente, enfim, né, várias situações, cabos, né, que não estão protegidos, enfim, várias situações que de fato trazem risco à coletividade. Mas a nossa profissão não está regulamentada. O que essa lei ela faz é que ela define, né, ela lista as atividades que podem ser realizadas pela empresa organizadora de eventos, né? Foco no empresa. Então, eu acho que houve uma confusão de conceitos ali que levam, né, para quem não está dentro né, não conhece a lei, etc., a acreditar que, milagrosamente, agora nós teremos todas as proteções possíveis no ambiente de trabalho, e, infelizmente, esse não é o caso. Mas você acha que a ABOC, enquanto associação... Eu escutei outro dia do Paulo Passos falando da Abrace, e ele falou, eu achei muito interessante a fala e pensei muito na NPPE, pela discussão que a gente tem sobre esse tema com os profissionais. Ele fala, a gente, entre aspas, ele não falou exatamente, mas o tema a gente advoga a favor do nosso associado, a gente trabalha a favor do associado e não do setor. Faz todo sentido, óbvio, uma associação é um coletivo em prol de algo, e a discussão é essa. Você não acha que a ABOC empurrou o deputado, porque vem desde essa história do PERS, que a gente discutia sobre o patronal, etc., etc. Isso tem muito dedo da BOC, principalmente pela fala e pela aquela nota da BOC no auge em que a NPPA estava lá em Brasília. Para mim fica claro, eu não estou nem acusando, mas é um direito deles, eles têm lá um deputado à frente, assim como a gente está tentando ter a Érica Cocai para os profissionais de eventos, eles têm lá o Felipe Carreiras e agora é uma discussão que precisa ser levada a outro tom. Mas eu acho que a BOC, mais uma vez, dá aquele passo para provar que a gente, na verdade, é só uma função, né? Eles se entendem como os gestores de eventos. E não são.
não é o CNPJ que faz eventos. Mais uma vez, as pessoas advogam pelos seus interesses, né? Se você for olhar, e aí a gente vai tirar um chapéu assim, não há interesse dos patronais que os trabalhadores se organizem. E eu não estou nem falando em questão de esquerda e direita, estou falando de uma forma geral. A organização, ela traz um pouco mais de força de negociação, que é uma coisa que hoje a gente não tem. É importante que isso comece a ser criado. Mas, assim, o deputado, ele, obviamente, se rodeou das associações que existem, não é verdade? A AMP é a primeira associação de classe dos produtores de eventos. Não existia nada antes. Então, assim, eu nem tiro enfim, eu não acuso ninguém. Eu acho que não há má fé no que foi dito. Eu acho que é desconhecimento. Fato. Agora está na hora de obter um conhecimento melhor para não falar besteira em público. Com relação à deputada Érica, a deputada Érica ela tem uma pauta que não é necessariamente relacionada aos interesses do produtor de eventos corporativo. Sim. Existe um movimento em Brasília que está acontecendo dos profissionais da produção cultural, né, dos profissionais da cultura, que tem, obviamente, um viés mais para a esquerda, então lá existem exigências de contratação CLT, de uma série de direitos que são importantes, e eu acho que em certas situações o profissional da produção corporativa também deveria ser contratado como CLT, por exemplo, se ele é fixo numa agência, não faz sentido que ele seja contratado como PJ se ele é um funcionário fixo. Passou 3 meses, a regra tem que ser... Tem que ser igual a qualquer funcionário, aí eu entendo, mas assim, a pauta da deputada Érica e do movimento dos trabalhadores da cultura, ele é uma pauta diferente da nossa. Né? E esse entendimento também, ele é importante. Então, na hora que alguém se diz porta-voz da Frente Parlamentar do Turismo e Eventos e não entende essas diferenças, nós temos um problema, porque para o produtor de eventos, a generalização ela é complicada. Por quê? Porque existem eventos de todos os tipos e cada tipo de evento é totalmente diferente. O corporativo ele tem uma estratégia, o cultural ele tem uma estratégia diferente, formas como é que se diz? Enfim, um é o edital, o outro é uma contratação direta do cliente, e isso faz com que a dinâmica dessas diferentes tipos de eventos seja diferente. Eu estou até me repetindo na palavra diferente, mas eu acho que isso é um foco importante. E uma pessoa que atua nessa área, ela precisa saber disso. Ela precisa saber que os trabalhadores que atuam num evento cultural têm uma dinâmica diferente daqueles que atuam num evento de entretenimento, que tem uma diferença de quem atua no corporativo. E aí tem o setor de festas. Vários comentários com relação à fala do deputado. Tem, inclusive, uma moça que pergunta sobre os direitos dos cerimonialistas, né? Que são outros profissionais de eventos. Festas, né? Então, assim, você não pode generalizar e achar que vai lacrar em cima de uma categoria como um todo. Você tem interesses, em alguns casos convergentes, em alguns casos divergentes, e você tem que ter um pouco de cuidado, né, de falar com as pessoas afetadas. Isso talvez foi o que mais me impressionou na fala do deputado, foi a falta de cuidado em perguntar para o pessoal da cultura o que eles acham, o pessoal do corporativo o que eles acham, porque a Lei Geral do Turismo, ela engloba todos esses tipos de eventos. Isso de fato está na letra da lei. Consideram-se eventos culturais corporativos, entendeu? Turísticos. Então, assim, você não pode simplificar um setor que é complexo. Então, eu acho uma pena, cara. Eu acho uma pena que na hora que você vai revisar uma lei dessas, você não tenha o cuidado de falar com as pessoas envolvidas. Isso aqui, por exemplo, essa novidade, ela criou uma sobreposição. Ela criou uma sobreposição entre a cultura e o turismo. Então, assim, na minha cabeça, né, nesta nossa época, faria muito mais sentido que eu tivesse tido uma conversa anterior antes de você sair lançando, né, novidades. O que não é comum do Congresso, porque os deputados saem abraçando as causas sem se informar, a gente sabe disso. Inclusive, deputados e deputadas que se interessam pelas causas em si, ou seja, compram de fato, eles não fazem o trabalho de casa. A gente se depara sempre com coisas absurdas,
como essa, assim, no caso. É bonito, como você falou, é muito bonito o texto dele, mas ele não é uma realidade, ele não abraça, de fato, o profissional que não tem a carteira assinada, mas é MEI, por exemplo, ele acaba virando uma empresa. O MEI é aquela solução que é bonito no lançamento, né? Mas depois é tipo agora, para mim é a cápsula da Boeing. Ela voa até a nave espacial, mas não consegue trazer o astronauta de volta. Ela é linda na subida, chega lá, dá defeito. É o MEI, porque ele possibilita trabalhar, mas ele não garante muito, né? E aí a gente fica nessa ilusão da pejotização que a gente discutiu em outros episódios. A lei não garante nenhum direito. A lei, ela simplesmente elenca as atividades que esse profissional exerce, né? O que essa empresa exerce. Não tem nenhum direito ali. Ali não se fala nada que proteja. Quais são os grandes problemas que a gente tem em ambiente de trabalho? Assim, jornadas longas, diárias, né, com um valor que não é razoável para a capacidade do profissional. Não tem nada disso nessa lei. Nossa, né? Isso e na hora que você fala de regulamentação, você pressupõe uma série de requisitos, né? Porque se você regulamenta, ou seja, você controla a atividade profissional, você tem direitos e você tem deveres. Nada disso está aqui. Nada disso está aqui. Né? Quer dizer, a única menção que se faz ao trabalhador é que eles entendem que as pessoas, né, os trabalhadores, né, as pessoas que trabalham para esses entes turísticos, sendo que o organizador, empresa de eventos, está ali, você considera como trabalhador do turismo. O que isso quer dizer? Alguém discutiu isso? Faz sentido a gente estar incluído no turismo? Faz sentido estar incluído na cultura? Faz sentido não estar em nenhum dos dois ou estar em ambos? São discussões que são importantes. Então, assim, o tratamento superficial de uma coisa importante dessas me incomoda. Eu acho desnecessário e, enfim, só abre mais perguntas e questionamentos do que certezas. Então, assim, agora o produtor de eventos vai chegar no evento e falar, agora eu tenho direitos. Não, cara, assim, a gente tem muita discussão ainda para fazer, entendeu? Existe um equívoco na utilização desses conceitos. Quem está fora do business não entende o conceito de pejotização no ponto de vista do produtor de eventos. Ele não entende o que isso significa. Então, fica lançando esses negócios. Eleição é uma desgraça. Eleição, o camarada quer voto. E é óbvio que tem muito mais produtor de eventos do que empresa que organiza eventos. Então, é volume, né? Então, vamos lá. Vamos dizer para os produtores que agora eles estão regulados. Adoraria. Regulado se o cara tem um MEI ou uma empresa, tem uma regulação, né? A teoria é isso. A regulação é que ele não tem direito nenhum, paga imposto, enfim, está tudo certo. Então, assim, a luta aqui não é trabalhista, entendeu? Eu não estou empenhando uma bandeira. A AMP, ela, né, do segmento corporativo. Perguntar. Qual é a posição da AMP, né? Que é a grande discussão. Assim, qual é a posição do incômodo da Associação Nacional de Profissionais? É alegar que a profissão que não existe, né? E o reconhecimento da profissão faz parte das nossas pautas, inclusive o projeto de lei que hoje está parado na mão da deputada Érica Cocai é sobre isso, é reconhecer a profissão do produtor, fazer com que ele exista, porque o reconhecimento, que não é regulação, não confundam os R's. O reconhecimento, ele significa que você passa a ter aquela profissão incluída no CBO, né? Que é basicamente a lista de profissões no Brasil. Então, a partir do momento que você é reconhecido como profissional, que o nome produtor está dentro do CBO, você começa a conseguir construir um arcabouço de proteção que hoje a gente não consegue. Pô, se o cara que está liderando isso não sabe a diferença entre organizador e produtor, imagina. Quem sou eu? Mas né? não é nenhuma surpresa, né? É a famosa lacração, não é nenhuma surpresa. A gente está discutindo... Assim, essa discussão partiu desde a formulação da PL, aí a gente está discutindo já há um certo tempo, desde a formação, inclusive, da NPPE, que também foi uma pauta que já veio aqui no foco. O que eu, pelo menos, acho que é importante é que essa discussão está cada vez, para mim, está se afunilando, porque cada vez que aparece um ator que vem de fora e levanta o dedo, eu estou à frente disso, a gente pode avançar e discutir com eles, né? Propor discussões. Eu espero muito que ele queira um direito de resposta, eu acho que é válido a discussão, porque a gente nem isso tinha antigamente. Então, acho que nesses 2 anos que eu estou aqui
acompanhando de fato, desde a pandemia que eu vim falando de associação, etc., a gente hoje pelo menos se depara com absurdos na tentativa agora de corrigir esse desvio, né, essa rota. Porque eu ainda acho que falta uma discussão muito profunda com entidades entre a NPPE com a ABO, que assim, eu sinto que falta. Claro, a gente está falando de forças muito ainda díspares, né, de ter uma NPPE engatinhando, de fato, pelos anos. Essas associações estão com 30 anos de mercado e muito capital, né, muito dinheiro. Sim. Ampla, ABO. É um lobby muito forte. É um lobby são enorme. Pessoas que têm executivos pagos, cuja única função é fazer lobby em Brasília, ou orçamentos que permitem que os seus presidentes, etc., viajem para Brasília 2, 3 vezes por mês para fazer o lobby com essas pessoas. Né? Adoraria que a gente estivesse num ponto em que a gente pudesse pegar um avião, ir para lá e discutir pessoalmente, mas ainda não estamos. E isso vem um pouquinho de algo que a gente já conversou anteriormente, que é eu não vou nem dizer que é a falta de união dos profissionais do setor, mas eu acho que é a falta do entendimento que, em algum momento, a gente vai ter que começar a trabalhar junto. Né? E a gente vê isso nos nossos grupos. Eu acho que a gritaria com relação a esse áudio foi meia dúzia de gato pingados. Eu não vi nos nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, tipo assim, galera, agora, eu não vi nem no nosso grupo. Regulamentaram a nossa profissão, agora o que a gente tem direito? Nada, nem escuta, não ouve, está preocupado com a diária. E assim, então, essas coisas passam batidas de Brasília, né, na teoria. Assim, quantas leis são aprovadas e que mexem no nosso dia a dia, mas é fato que a gente... eu vi lá uma pessoa, naquele post, no meu Reels lá do Felipe, que eu repliquei, alguém falou que fez contratos, aí eu falei, você precisa procurar fazer contratos, precisa procurar um advogado, assim. As pessoas não estão muito preocupadas em entender como se garantir, né, os direitos, assim. Quando dá M, é que elas se tocam, eu não tenho nenhum direito. Não tem porque não está associado a nada, podia estar na BO, aqui na Ampro, podia estar com a gente aqui na NPPE. Eu falo a gente porque as pessoas sabem que eu sou filiado da NPPE. Sim. E assim, mas é isso, assim, a gente tem que participar e cobrar e tem que fazer andar, não adianta, porque não vai cair do céu. A Natália Graciano fala muito isso, assim, não adianta você já falou isso naquele outro papo, as pessoas que não estão associadas vão ser levadas na maré. Porque quando regulamentar alguma coisa, vão ser levadas na maré. Se você quis participar, como foi aquele grupo de trabalho que vocês abriram, ou como foi a questão do CBO, eu respondi, tá? Já até levanto o dedo aqui. Respondi naquele dia que a gente bateu o papo até. Mas assim, se você não fizer parte de alguma maneira, vai ser levado, não adianta reclamar. Vai ter que se filiar a uma associação para brigar por uma mudança, porque é isso que vai acontecer. Sozinho no Congresso você não faz nada, é lobby. Isso é da política mundial, né? Tem uma coisa que eu aprendi na minha campanha, né? Que eu, em 2022, eu fui como é que se diz, candidata a deputada federal. Em política, ganha quem grita mais alto. É verdade. Essa é a regra. Ganha quem grita mais alto. Eu posso me esgoelar. Possivelmente você está achada de chata, histérica. Bom, vocês sabem como é que funciona isso. Agora, se você tiver 100 mil pessoas reclamando, é outra força. Olha só a pretensão, né? 100 mil, você vê que na hora que eu miro alto. Mas assim, imagina, se você pautar que isso, a gente tem, eu sempre acho que tem um problema, né? Eu acho que é um problema que a Albraf não tem nada a ver com a Albraf, mas a Albraf criou lá o barômetro junto com a Turis São Paulo lá, SP Turis, e aí eles têm uns dados muito legais de quanto a cidade gera, o estado, assim, volumes absurdos. A gente sabe que São Paulo é a meca dos eventos corporativos e dos eventos em geral. E aí aí você vê como tem essa disparidade, sim, o resto do Brasil fica apagado. Não tem barômetro no Brasil, não tem nem no Rio, que está do lado, que é a segunda capital do Brasil. Não é porque é o Rio, não é porque é o Sudeste, é só porque é a segunda, economicamente falando. E aí você fica imaginando, se em São Paulo, aquele volume de eventos que é diário, quantos milhares de profissionais não existem? Sem contar a gente do Rio que está lá, de Minas, do Sul, da Bahia, de onde for, o Brasil inteiro está dentro de São Paulo. Aí eu fico pensando, cadê esse pessoal, cara? Cadê esse pessoal que não está associado a qualquer coisa, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa, e aí é um puxão de orelhas para os nossos colegas do corporativo. A galera da cultura está muito bem organizada. Sei disso. Eu vim da cultura, me lembro dos debates. Eu me lembro dos debates no Circo Voador com o Poder Público aqui no Rio, a gente se reunindo com o Teatro de Anônimo, as Marias da Graça. Eu lembro, foi minha vida, assim. Eu estava ouvindo hoje um podcast da Flávia Oliveira sobre o infeliz episódio de assédio no governo que teve agora, e o que me remeteu, o que é mais curioso, quando ela falava, era
que me lembrava as minhas reuniões de coletivo cultural. O assunto não tinha nada a ver com o outro, mas era muito curioso lembrar como os coletivos se juntavam para discutir coisas assim, que passavam, inclusive, por esse assunto. Mas você tocou agora nesse ponto. A cultura, de fato, está anos à frente, porque as pautas progressistas, não vamos entrar nessa coisa de esquerda e direita, elas, de fato, vão pensar no coletivo, não tem jeito. Se a gente for pensar em empresa, o lado certo é pular para o lado da BEOC, vamos lá, vamos defender a empresa. Ou a Ampro. A Ampro até tem essa coisa de receber profissionais de eventos, né? Que eu preciso me interar com a querida Elô, que eu já acho que é um passo interessante, tem que entender como é que isso funciona. Eu nunca adentrei nessa questão. Mas a gente, realmente, os nossos colegas, eles não se interessam, e depois ficam lá perdidos, como faz, como é que eu faço? Não faz, você não está associado, você não quer participar de nada. Só para você ver como é que a gente perde o bonde, né, em termos de volume. A gente fez uma pesquisa, quando a gente foi para Brasília, para a audiência pública, para discutir o PL sobre o produtor de eventos, eu fiz um levantamento nosso, né, sobre os quinais que utilizam, né, que são organizadoras de empresas, se você for olhar a letra da lei. Então, do 8230, existem 200.697 empresas ativas no Brasil. Dessas 200 mil e poucas empresas, 150 mil são de empresas individuais. 42 mil são de microempresas. 7 mil de pequeno porte. São os nossos produtores de eventos, são as pessoas que tiveram que criar um CNPJ para conseguir passar nota. Essas pessoas, assim, não é negligenciável o número, é muita gente. 150 e poucas mil, né? 150, literalmente quase, assim, um absurdo. De grande porte, ou seja, grande e médio porte, né? Se a gente for olhar, são 800. A BEOC apresenta essa galera. E vem cá, o MEI entra nessa numeração toda que você falou agora ou não? Microempresas têm individuais e microempresas ativas. São os estados 150... aqui. 150.073, se você quer o número exato. Microempresas ativas, 42.738. Se quiser, eu te mando uma tabelinha depois para você colocar. Então, assim, a gente tem 192 mil pessoas, na teoria, que são profissionais de eventos. Que são empresas pequenas para baixo, né? Empresas individuais, etc. Só aí então, você vê a força, né? É óbvio que você tem o pessoal da cultura, que também tem, mas, enfim, se você for olhar em números gerais, não é negligenciável, é muita gente. E todas essas pessoas, se você for pegar o que foi dito pelo deputado, agora estão regulamentadas. Não estão. Então, e a NPPE vai fazer alguma nota? Enfim, vocês fizeram lá uma postagem direta lá no meu. Sim. No meu, achei interessante, mas eu acho que o Felipe Carreiras, ele não sabe nem quem sou eu. Espero que ele saiba um dia, até para ele poder vir aqui se explicar, ou ele pelo menos aprender um pouco com a gente o que é a profissão. Ele é super convidado. Mas vocês vão fazer alguma nota? Como é que isso vai? O que a NPPE vai fazer? Já que Jean Lima, querido presidente, me procurou dizendo que você queria falar, eu falei, Jean, a Andréia tem a chave aqui do foco, ela entra a hora que ela quer. A NPPE é convidada sempre. Tem alguma nota? Ou já está aqui a nota? Não, isso aqui é apenas uma conversa inicial que eu acho que é importante que a gente comece a ir a público para reabrir a discussão. A gente se posicionou na hora que o post saiu e tem um estudo interno que a gente está fazendo, por isso que eu falo, quando você atua como uma associação, os passos, é óbvio que você tem que se posicionar com relação a essas coisas absurdas como nós fizemos, mas em termos formais, você pautar uma ida a público, ela tem que ser pautada corretamente. E a gente está exatamente naquela discussão entre o profissional de eventos, ele é do turismo ou ele é da cultura. Porque o movimento que a cultura está fazendo agora, que é extremamente forte, e é esse movimento que a deputada Érica lidera, o pessoal da cultura, né, que politicamente, enfim, está mais para esse lado político dela do que a gente. Eles estão fazendo um movimento fortíssimo para começar a fazer legislação para os profissionais da cultura. E a gente se viu um pouco nesse circo como participante.
Porque, assim, eu participo de várias das discussões, né? Eu acho que você até entrou no grupo também, né, Vlad? Para entender o que estava acontecendo ali. E é um viés que assim, um viés 100% CLT é um viés que não atenderia o corporativo plenamente. Existem muitas pessoas que querem trabalhar como PJ e eu entendo que tem que ter a liberdade para a pessoa selecionar a forma mais adequada para o trabalho dela. O que a gente tem que garantir é que, enfim, essas pessoas entendam que tem que sempre fazer um contrato, né, que o contrato, ele na falta da lei, o contrato é que vai reger esse relacionamento entre duas empresas, acaba sendo entre dois CNPJs. E, obviamente, que a gente sempre busca, que eu acho que é um mínimo em qualquer sociedade civilizada, que as pessoas possam trabalhar com segurança. Né? Você está falando da pauta ESG, obviamente, até por uma questão estrutural, eu sou mais para G, né? O G de governança e S de social. Então, é óbvio que a gente não consegue se calar quando, entendeu? Você vai trabalhar num evento no verão carioca com 42 graus e a fase de montagem não tem ar-condicionado para os trabalhadores. Sabe? Isso, para mim, é uma questão, mais do que trabalhista, é uma questão de ética, né? Como aconteceu com, enfim, né, produtores, colegas nossos, que a pessoa quase literalmente morreu. Né? Porque ou você está numa montagem, está no evento e o segurança é o único de terno embaixo na praia. Por uma questão estética, assim, que isso para mim é como é a cabeça de um diretor de agência ou de um cliente até, assim, de você, porque se o cliente fala, não, mas ele tem que estar, não, mas está calor. Assim, eu me lembro que era um pensamento que eu tinha na Flip, assim, com os seguranças da Flip em Paraty, apesar de ser inverno, muito raramente, quando era inverno, quando tinha inverno no Brasil, a gente está num momento de gravação que não tem mais inverno no Brasil. E aí, assim, eu me lembro, nos raros dias de calor, os caras poderem tirar aquela casaca. Tudo bem que Paraty fazia 17, 18, 20 graus, estava suave para os caras, mas eu já vi em praia. Cara, assim, então, cadê o interesse pelo ser humano, né? O cara está ali derretendo para ficar em pé 12 horas, que já é um absurdo também, né? Pois é. Enfim, a gente tem questões na pauta SG que, se falasse de verdade, a gente ia ter que parar de fazer evento, dar o reset e começar do zero. Assim. Eu tive, até fiz uma postagem sobre isso, onde eu estava numa discussão com uma pessoa que, enfim, trabalha numa associação patronal, eu falando que eu trabalhava com SG para eventos, e ela falou, mas isso não é problema nosso, não, a gente faz lá o que o cliente quer no evento, mas a nossa empresa, a gente não se preocupa com isso, não. Eu falei, mas você não tem interesse em trabalhar de uma forma ética? Assim, eu, se fosse uma empresa grande, listada em bolsa, eu não ia querer trabalhar com uma agência que não tivesse, entendeu, uma preocupação básica em, ao menos nas contratações, se atentar para a diversidade, né, de trazer para dentro pessoas, não por determinação do cliente, porque ela acredita que eticamente isso é importante para a melhoria do setor. Assim, eu acho que as pessoas, desculpa, cara, viajam. Como é que pode um troço desses, cara? Não é bem de cima para baixo. Aí, realmente, se você acha que tudo é na mão do cliente, que responsabilidade você tem em tratar as pessoas de forma adequada, né? Num evento grande? Isso que eu falo, se a gente fosse dar uma louca total e conclamar uma greve, Rock in Rio não acontece, o Rio Innovation Week não acontece, nenhum desses grandes eventos é possível. Né? As pessoas vão parar de trabalhar, você depende dessa galera para conseguir entregar o seu evento. Então, assim, eu sei que as grandes empresas elas estão tendo uma preocupação maior, ética, né? De ter um lugar para as pessoas dormirem, se precisarem pernoitar, enfim. Mas as agências médias, elas não entenderam ainda que o mundo mudou. Né? Então, assim, voltando para a nossa questão, que é justamente a legislação, eu ainda acho que as nossas leis elas são antiquadas, né, para o mundo que a gente vive. Verdade. Quase todos os eventos são ao ar livre ou são em instalações externas, né, que, de alguma forma, são afetadas pela natureza. Pandemia, eu considero como um evento climático. Severo. Climático severo. Tudo bem que foi sanitário, não sei o que dizer, mas para mim é um evento climático, porque você começa a mexer com a natureza contra-ataca, né, porque ela não é boba e ela tem muito mais poder que a gente, e aí daqui a pouco essas coisas vão tender a acontecer de novo. O próximo verão, eles não estão prevendo que vai ser o verão mais quente desde setembro agora. Desde os dinossauros foram incinerados pelo... Hoje aqui no Rio vai bater 30, em pleno inverno, a gente está no dia 9, tem inverno até o dia 20. Então, assim... A gente está vivendo uma mudança que afeta o nosso mercado e que não tem legislação séria. Né? Outro dia alguém postou sobre a água, e aí acho que foi a Líbia, se eu não me engano,
e aí ela não diz como vai distribuir, mas diz que tem que ter. E aí a NFL veio agora no Brasil, aquele estardalhaço, né? Um futebol americano, legal, evento, emprego, acho isso muito legal. Mas aí eles também não queriam dar água, né? A cabeça do americano é diferente e está tudo bem, são culturas diferentes, assim, nesse ponto. Só que aqui no Brasil tem uma lei, quase que foi sem água o negócio. Então, eu acabei de ver um relato que a Líbia também colocou de uma menina fazendo uma reportagem, 4 horas de fila. Você vai vendo... tem uma desorganização. Eu fui ontem a Santa Teresa também ver o Portas Abertas. Estava caótico ali, não tinha o poder público. Aí eu pergunto, vocês chamaram, né, a associação lá dos artistas? Eu adoro Portas Abertas Santa Teresa há anos. Mas chamaram. Se chamaram, por que não cobraram? Não tinha ninguém. Um caos, André. Você não conseguia sair. Ainda bem que eu saltei de táxi no começo, fui andando com mulher e filho, mas... Cara, assim, a gente vive uma confusão do público com o privado que não se acerta, não se ajusta. E aí se aplica onde? Na política, né? Essa mistura dos interesses que o cara fala que é para todo mundo, mas não é para todo mundo. Se tivesse falado que era para as empresas, te batia a palma, fala perfeita, legal, e nós agora vamos atrás. E se você for falar de regulamentação, né? Regulamentação ela pressupõe direitos e pressupõe deveres, mas pressupõe direitos. Quais são os direitos nesse caso, então? Já que a profissão está regulamentada, onde é que está isso? Eu tenho o direito de... Você está convidado aqui para responder para a gente. André vai te entrevistar. Que condições são essas? Me diga, se está regulamentado, e quem é que vai, qual vai ser o órgão regulamentador? E regulamentação pressupõe órgão regulamentador. Quem é o nosso CREA da vida? Exatamente. Sindicato, sindicato não se posiciona, ninguém se posiciona. As pessoas aceitam essas coisas. Esse negócio da mídia social, do Instagram ser a fonte de informação das pessoas para coisa séria, entendeu? Tô parecendo uma velha falando, mas, cara, de verdade, eu acho que certas coisas... Uma coisa é você ver o cachorrinho pulando escadinha dentro d'água, que é muito fofinho. Outra coisa é você pegar a sua informação no Instagram. Não, então, você tem razão. Assim, é aquele negócio, papel aceita tudo, Instagram aceita tudo, Facebook aceita tudo, mas, galera, olha só, isso aqui é sério. Na hora que você fala uma coisa dessas, você tem direitos e deveres. Quais são os direitos, quais são os deveres? Quem regulamenta, quem vai olhar isso? Então, assim, o camarada vem a público dizer que, galera, produtores e produtoras do Brasil, tem uma notícia assim para vocês maravilhosa, que vocês agora, a profissão de vocês está regulamentada. E eu assim, putz, aí você vê as pessoas assim, parabéns, deputado, você está defendendo a nossa classe. Parabéns, deputado, finalmente alguém olhando para os nossos direitos. Quais? A gente sabe como é que é isso. Bom, André, eu queria que... Eu acho que a gente nem rindo de nervoso. Hashtag o que eu faço agora? Ele sabe que esse discurso dele não bate de fato. Para mim foi uma surpresa. Eu falei, como assim? Porque a gente estava lá tentando andar com a Érica no projeto, de repente... eu falei, é muito maravilhoso o Brasil, mas não é verdade. Né? Quando vocês funcionaram, o que eu torço é o seguinte, que o deputado venha aqui para a gente dialogar, conversar, entender, entendeu? Enfim, o que exatamente está se passando. E 2, a gente iniciar uma discussão qualificada, né, sobre como é que a gente quer que o nosso setor funcione. Né? A gente tem a pesquisa que a AMP fez, que foi extremamente útil, porque lá dá uma visão, né, importante do que os produtores pensam, né, qual é a nomenclatura que a gente quer usar, né, que não é organizador, é produtor, quais são assim, os maiores anseios, né, quais são as maiores necessidades, e aí a gente viu que é quase comum, né, de você ter horário de trabalho digno, de você ter condições de trabalho mínimas, de você ter segurança, que eu acho que qualquer trabalhador, independente de status jurídico, ele precisa se sentir seguro no seu ambiente de trabalho. O fato da gente estar trabalhando com o sonho dos outros, eu acho que deveria fazer com que essa necessidade fosse mais contemplada e não menos, né? Porque a gente está cuidando da segurança de público, a gente está cuidando de segurança de criança, a gente está cuidando de segurança do artista, as estruturas que são montadas, elas são mega, então toda vez que desaba alguma coisa, Deus que me livre, o potencial das pessoas se machucarem é muito grande. Você tratar do sonho dos outros é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que tem que existir a compreensão e o respeito para os profissionais que atuam nessa área. Você acha que essa questão, então, da autorregulamentação que o nosso mercado faz, né? Porque a gente tem exigências de segurança que são aplicadas em estruturas, a gente hoje verbaliza melhor essa questão da estrutura para o profissional, há uma discussão, pelo menos que a gente está no mercado há muito tempo, e você, antigamente,
era rara essa discussão, né? O melhor trato aos carregadores, os gestores antigos, ou os organizadores de eventos, que aquela mania horrível de gritar com seus times, e tem muita gente que ainda é assim, não sabe discutir no nível... Tem uma coisa egóica, né? Eu acho que eu gosto de voltar num episódio meu bem antigo que fala sobre o ego. Eu acho que a gente tem que despir, é sério, assim, eu tenho que trazer alguém da área de psicanálise, enfim, para debater isso, que seja da área também, porque é muito curioso como nós, profissionais de eventos, não todos, é óbvio, mas tem essa coisa do ego. Mas essa autorregulamentação, às vezes eu acho que deixa um pouco o poder público meio... Eles estão se regulamentando, tem as regras do CREA, do etc., do fulano. Só que quando chega um cara desse que diz o que faz, o que não faz, a gente vê que de fato falta um apoio. Bom, eu queria te convidar assim, para fazer aquele encerramento com pontos que você queira falar. O microfone é seu. Primeiro, agradecer esse espaço, que é sempre... Essa liberdade que você tem de falar sobre essas questões que são importantes para a nossa profissão, ela é fundamental. E o Foco em Produção é um dos poucos lugares onde isso de fato é permitido, sabe? Existe uma liberdade de você, né, expor o seu ponto de vista, né, tanto pessoal quanto institucional, e isso, assim, tem que agradecer a tua iniciativa sempre, Vlad. Eu sou uma enorme fã sua e você sabe disso. Para os nossos colegas produtores, o que eu peço, gente? Mesmo que vocês não queiram se associar, que eu espero que vocês queiram, né? Porque a associação ela permite um lobby, né? Uma atuação mais institucional qualificada, não deixem de se inteirar das leis que afetam o setor. Então, a nova lei do turismo, né? Quer dizer, a antiga e a nova, leiam. Não é uma coisa tão grande assim. Se existem artigos que nos dizem respeito diretamente, se interem do que está acontecendo com o pessoal da cultura, né? Porque apesar de certas coisas serem bem diferentes, eu acho que ali existe a vontade de ter, de trabalhar por condições melhores. Então, não deixem de se engajar, não. Não é uma coisa que leva um tempo danado, ninguém vai precisar empunhar uma bandeira e invadir, entendeu? Fazer passeata na Avenida Atlântica ou na Paulista, mas é uma questão de conhecimento, ele traz uma discussão mais qualificada. E a AMP sempre está aqui para, né, esclarecer, ajudar no que for. Juntem-se a nós, né? Estamos aqui para representar não só os nossos associados, obviamente, mas também todos os produtores de eventos. Legal, André. Obrigado. Eu estou passando aqui no vídeo www.anppe.org.br. Os interessados, cliquem aqui. Eu vou deixar o link de interesse. André, você vai me mandar a lei, se você já não mandou pelo WhatsApp, para eu poder também colocar, justamente para convidar as pessoas a fazerem essa leitura. E eu queria te agradecer pelas suas palavras. Eu acho que o Foco em Produção é uma construção coletiva, né? Uma provocação que eu sempre falo, veio do meu amigo Ronaldo. E aí hoje tem esse universo de profissionais como você que só agregam assim as falas, independente, é claro, assim, que todos são bem-vindos, inclusive a BO, que é bem-vinda, ela nunca se manifestou, mas qualquer associação que queira falar para o setor de eventos é super bem-vindo, porque é a partir dessas entrevistas que a gente forma opinião e constrói o que a gente está construindo hoje juntos, assim, juntas. Então, eu te agradeço, a gente vê vocês num próximo episódio. E este foi Foco em Produção, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio.